Fala galera, beleza? Tá começando mais um Meu Amigo Físico. Eu sou o professor Paulo e vou com vocês hoje aprender um pouquinho mais sobre os processos de eletrização. Vocês devem lembrar nas aulas anteriores, aí nos vídeos anteriores, que a gente falou um pouquinho sobre os processos de eletrização, né? E falamos também sobre o campo elétrico. Falamos como o campo elétrico funciona, porque toda essa interação do campo elétrico é importante também para a gente entender esses processos da eletrização, como eles funcionam aí na prática. Mas enfim, vamos aqui para nossa só se situar um pouquinho na nossa aula aqui para ver como que a gente vai agir hoje. Bom, a gente está na aula 5 já, da terceira série. Essa aula vai ser sobre os processos de eletrização. E para quem não conhece o canal ainda, né, a gente tem toda semana um videozinho, toda semana uma aula nova, fazendo um resumo dos conteúdos que você está vendo em sala de aula com o seu professor. Aí nessa época de pandemia, a gente tem muitos encontros virtuais acontecendo, seja pelo Google Meet, seja pelo Zoom, seja por qual plataforma for, mas tem muitos encontros aí virtuais. E às vezes a gente não consegue aprender tudo nessa aula. Então eu faço aqui um resuminho do que acontece aí durante a semana, então a gente vai devagarzinho vendo todo o conteúdo da física. Se você tiver interessado também no conteúdo da primeira série, da segunda série, é só acessar aí o vídeo que você consegue ver os conteúdos da primeira e da segunda série com facilidade aí no nosso vídeo. Eles seguem, no nosso canal, eles seguem mais ou menos o mesmo ritmo. Então se inscreva no canal e vamos aí para a nossa aula, que gira em torno de uma pergunta sempre, né? E a pergunta é assim: lembra como deixa um corpo carregado eletricamente ou eletricamente carregado? Quando que a gente tem essa situação de deixar um corpo eletricamente carregado? Como que se faz isso? A gente faz isso gerando um desequilíbrio na quantidade de prótons e de elétrons. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Se vocês quiserem até responder aí nos comentários ali o que vocês pensam sobre isso, como que a gente tira um próton de um átomo? Como que é feita essa retirada do próton? Dá para tirar um próton de um átomo com facilidade? Aonde que fica o próton? Fica no núcleo. Eu tenho grande dificuldade em tirar ele lá do núcleo, mas é possível? Vou deixar essa pergunta aí para vocês, vocês respondem nos comentários aí do vídeo o que vocês acham. Se dá para tirar, como que tira, né? E a gente vai fazer um videozinho só sobre essa retirada de prótons ou não dentro do átomo, tá certo? Bom, o que dá para retirar com facilidade ou colocar são os elétrons. Os elétrons, eles estão lá na eletrosfera, para quem não lembra, e lá na eletrosfera eu consigo colocar ou tirar eles com facilidade, mas fazendo o quê? Fazendo um processo de eletrização. Então, eu vou utilizar de um processo de eletrização, que tem essas três possibilidades aqui, ou atrito, ou contato, ou indução, para retirar ou colocar elétrons dentro do corpo. Lembrando que se eu retiro elétrons, o corpo fica carregado positivamente. Por quê? Porque ele perde carga negativa. E se eu coloco mais elétrons, ele fica carregado negativamente, porque ele ganha mais cargas negativas, fica o desequilíbrio pro negativo aí. Bom, falando de processo de eletrização, eu tenho o atrito aqui para a gente ver por primeiro. O que o processo de eletrização por atrito ele fala? Bom, ele fala que se você atritar, se você esfregar, literalmente, dois corpos que sejam feitos de materiais diferentes, né, e sejam corpos diferentes, obviamente, eu vou ter cada um eletrizado com um tipo de carga diferente. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Posso garantir para vocês que no processo de eletrização por atrito, a quantidade de carga elétrica antes e depois é a mesma. Mas daí você pensa, peraí, então teve processo de eletrização? Como que foi isso?
Porque se a quantidade de carga é antes e a quantidade de carga depois é igual, como assim você está falando que teve processo de eletrização? Mas pensa aqui comigo, se eu eletrizo aqui dois corpos, um vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons. Um ganha 5 elétrons, por exemplo, o outro perde 5 elétrons. Um fica positivo, outro fica negativo. Então, o que vai mudar para os corpos é o sinal da carga. Mais 5 menos 5 é 0. É a mesma carga que tinha antes, então. Vou ter essa situação em qualquer processo de eletrização por atrito. A quantidade de carga se mantém constante, certo? Para saber quem ganha e quem perde elétrons, eu uso uma série parecida com essa daqui, ó, um modelo. Aqui nós temos de série triboelétrica. O que a série triboelétrica ela diz para a gente? Diz quem vai ganhar e quem vai perder os elétrons. Lembrando, né, na tabelinha aqui, ó, os que estão mais para cima, eles perdem elétrons e ficam positivos, e os que estão mais para baixo, aqui mais para baixo, eles ganham os elétrons e ficam negativos. Então, se eu atritar, por exemplo, o vidro com a lã, que era o exemplo do slide anterior, eu tenho o vidro positivo e a lã negativa, porque eles ocupam essas posições na tabela aqui. Então, essa tabela serve de referência para eu saber quem está ganhando e quem está perdendo elétrons na eletrização por atrito. O outro processo de eletrização que a gente vai ver hoje é o processo de eletrização por contato. O processo de eletrização por contato, como o próprio nome já diz, ele ocorre pelo contato entre dois ou mais corpos condutores. É importante que esses corpos eles sejam condutores para ocorrer eletrização por contato. Se eu colocar um corpo carregado encostado num corpo isolante, não vai acontecer eletrização por contato. Vai acontecer um momento de separação das cargas nesse corpo, que é o corpo isolante, e no final do processo ele vai continuar neutro. Por quê? Porque ele não trocou cargas com o corpo carregado. Agora, se eu encosto no corpo carregado, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que as cargas elas se distribuam uniformemente na superfície dos corpos. Olha aqui o exemplo que eu tenho nessa imagem aqui, ó. Antes do contato, eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo neutro. Eu vou encostar os dois. Encostando um corpo no outro, eu tenho que as cargas elas se distribuem pelos dois corpos aqui. E no momento da separação, as cargas ficam distribuídas dependendo do seu tamanho, ou seja, proporcionalmente ao tamanho e ao material que o corpo é feito. Se esses dois corpos forem idênticos, exatamente iguais, a quantidade de cargas vai ser dividida igualmente entre eles também. Não é o caso do nosso desenho aqui. No nosso desenho, eu tenho uma quantidade diferente. Ó. Um tem 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas e o outro tem 3 cargas positivas. O que está acontecendo de diferente aqui? Um é maior do que o outro, um vai receber mais carga do que o outro por conta disso. Então eu tenho essa possibilidade para as cargas positivas aí serem distribuídas e para as cargas negativas também, se for o caso, serem distribuídas pela superfície do corpo condutor. As cargas elétricas, a gente vai ver isso em outros vídeos, elas se localizam com preferência na superfície dos corpos. E não é diferente aqui. Bom, o processo de eletrização por indução, que é o próximo, ele vai ficar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre o processo de eletrização por indução e também vai fazer associações daí desse processo com o campo elétrico, porque tem muito a ver o processo de eletrização por indução com o campo elétrico aí das partículas. Bom, então eu vejo vocês na semana que vem, no próximo vídeo, e um abração, até a próxima. Tchau, tchau.